Olá, moçada! Eu sou Beatriz, a Bia, e com grande alegria recebemos você novamente para assistir o nosso episódio no podcast. Desde já, inscreva no canal, curte as nossas novidades, as nossas postagens no Instagram, nas outras redes sociais. Se interaja conosco, pois a participação de vocês é muito importante para o desenvolvimento do nosso projeto. Estamos aqui com um convidado super especial, João Apolinário, criador, CEO da Polishop, um super empresário que veio para somar com vocês com o nosso conteúdo aqui no podcast. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Bia. Um prazer poder estar aqui com você e poder bater esse papo e levar um pouquinho de conteúdo que possa ajudar as pessoas que são os seus seguidores, a sua audiência, de alguma forma, falando um pouquinho sobre varejo, sobre liderança e sobre aquilo que faz a diferença para todo mundo, que é o empreendedorismo. Com certeza. Muito obrigada, viu, João? E já vamos começar o nosso episódio agora. Me conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu já ouvi falar de uma questão de automóveis, concessionária, coisas de família. Como é que foi esse início do empreendedorismo na sua vida? Bem, eu nasci de um lar, né? Meu pai era empreendedor, meu pai começou a vida batalhando e do zero e montou. Teve estudo, uma parte de estudo ajudado, porque o meu avô era sitiante, tinha terras, produtor agrícola, então ele conseguiu dar estudo para os filhos, mas aquela vida bem difícil, né, batalhando. E meu pai começou a empreender muito cedo e entrou para o ramo de automóveis e a gente tinha concessionárias de automóveis. Eu nasci nesse ambiente. E a primeira coisa que ele me colocou para trabalhar, porque meu pai foi um dos fundadores no Brasil de consórcio, né? Ele foi uma das pessoas que inventou o consórcio no Brasil. Então ele foi e falou, você está querendo começar a trabalhar? Eu tinha 16 anos, já novo, mas eu sempre quis é o que eu digo, né? Empreender tem a ver com vocação e com dedicação e com exemplo. Então eu tinha um exemplo, né, do meu pai, então eu ficava com vontade de copiar, né? O filho quer copiar o pai, né, nas coisas boas e nas coisas ruins. Então tem que tomar muito cuidado quando você é pai. Ou você está como uma posição de líder que as pessoas estão ali te seguindo. E eu queria trabalhar, via meu pai trabalhando, via como é que funcionava essa vida de empreendedor. Aí ele falou, você quer ir? Então vou te colocar para você vender consórcio. E eu comecei a minha vida aprendendo a vender consórcio. Vendendo consórcio. Ali foi uma tremenda escola para mim, porque é muito importante você saber vender, de formas e técnicas diferentes, mas a venda é tudo, porque o tempo todo você está vendendo ou alguma coisa, ou se vendendo, ou vendendo um serviço seu, alguma prestação de serviço que você pode fazer, seja qualquer profissão que você tiver. Então, se você não souber vender, você não vai chegar em lugar nenhum. E vender também vem evoluindo no decorrer do tempo. Por quê? Porque antes a venda era uma venda empurrada. Era uma venda que o vendedor ia lá e empurrado, forçado. E isso mudou, né? Hoje, eu acredito, desde que eu fundei a Polishop, depois que eu saí dos negócios do meu pai, não porque eu briguei por nada, pelo contrário, ele foi sempre meu grande apoiador. E eu montei outros negócios e tal no meio disso, quebrei a cara, mas o que eu percebi que tinha mudado, que estava mudando, que precisaria ser diferente, é que a venda não era mais empurrada, a venda tem que ser demonstrada. Demonstra o benefício que você está entregando para o seu consumidor, para o seu cliente, ou o benefício que os seus produtos vão estar entregando. Porque aí você está entregando valor e não mais produto. Produto tem preço, benefício tem valor. Trabalhe com valor percebido que você terá muito mais sucesso. Olha só, gente, que maravilha. Sábias palavras. Obrigado. E são práticas. Vale a pena colocar em execução, porque realmente a venda é tudo. E uma hora ou outra a gente está aqui conversando, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo uma venda. Pois quem sabe eu te vendo hoje um conjunto de panelas antiaderentes ou uma air fry ou coisa parecida. Claro! E eu vou vender para o senhor patrocínio aqui no BiaCast. Vamos lá! Tá certo. Já vamos fazer aqui um negócio. E me conta, João Apolinário, como que surgiu então a Polishop? Essa ideia, como que veio? Foi você sozinho? Ou você teve uma sociedade no início para montar? A ideia foi trazer para o consumidor um modelo novo, né, para o varejo. O modelo novo qual que foi? Foi o modelo de venda por televisão.
e e-commerce que estava nascendo. Eu estava nos Estados Unidos, fiquei amigo do Emerson Fittipaldi, da filha dele e tal. A gente se juntou, mais o genro dele, que era meu amigo, e a gente viu um produto que ele tinha lá, que ele era o sponsor, vamos dizer, o garoto propaganda, né? Que a gente chama disso, lá chama-se sponsor, que é o que promove, né? Que divulga. O Emerson, naquele momento, tinha lá 50, 52 anos e corria na Fórmula Indy com pilotos de 22, 23 anos. Você imagine só o preparo físico que ele precisava ter. Então, ele tinha esse preparador físico dele, que trabalhava não só a parte física, mental, como de alimentação. E ele tinha lançado uma dieta que não era só para emagrecimento, mas também um detox. Então, era um produto, eu resolvi trazer esse produto tinha que ser vendido no mesmo modelo que era vendido lá, que era a forma mais fácil, que era por televisão, com o tal dos infocomercial, os information, que é comercial informativo. Essa é a tradução do information, né? Então, a gente criou esse mesmo modelo, trouxemos para o Brasil e foi um grande sucesso, e dali começou toda a Polishop. Por quê? Porque eu não trouxe a ideia de estar vendendo produto, e sim estava vendendo perda de peso. O produto é o meio e não o fim. E é muito importante, quando você entrega benefício, você perceber que o produto que você está vendendo, ele é o meio para você alcançar algum benefício ali na frente. Maravilha. E aqui falando em produto, como é que vocês escolhem os produtos que vão ser veiculados ou que vão fazer parte do nicho ali da Polishop? Bom, existe uma curadoria de produtos, né, que obedeça o DNA da Polishop, ou seja, inovação, exclusividade, qualidade, ou seja, algumas coisas, né, que são itens para poder, pelo menos, ter uma oportunidade de ir para o comitê de produtos, e nesse comitê a gente aprova ou não, mas o que esse comitê mais faz é ver se esses produtos realmente estão satisfazendo todas essas nossas métricas para que seja um produto Polishop. E depois ele entra para ser testado no modelo que, olha que interessante, agora, nos últimos 2 anos, é o modelo mais moderno de venda na China, que é o Live Commerce. Eu acho que você já ouviu falar. Já, sim. Live Commerce. Hoje para as pessoas que estão aí nos ouvindo, quem não conhece ainda, Live Commerce está, assim, é a última palavra que se diz em venda na China, e está vindo para todo o Ocidente, né? Que é fazer a venda, né, nas redes sociais ou onde for, ao vivo. Ou seja, você não está só falando, porque hoje é muito comum nas redes sociais você está falando dessa caneca, mas você não está necessariamente podendo comprar. Quem está me assistindo vai poder comprar agora. E o Live Commerce permite isso. Mas nós, na Polishop, nós fazíamos isso desde o D0. Que é o quê? Que é um live, ou seja, ao vivo, eu estava demonstrando um produto com um call center apoiando. Hoje, lógico, quando eu estou falando do Live Commerce, não precisa de um call center. Você faz via o seu Instagram, via o seu o Facebook. Daqui Redes um pouquinho sociais. já vai lançar já YouTube também. Isso, Já está em rodando andamento. isso. Então, tudo isso por quê? Porque o Live Commerce é exatamente aquilo que as pessoas querem, porque você ouve uma pessoa explicando um produto, demonstrando que são os benefícios, e aí dá a vontade de comprar, e você fica sem saber como e aonde comprar. Verdade. Então, esse tipo de coisa é que eu sempre acreditei, que é essa interatividade entre o mundo digital e o mundo real físico. E a televisão é digital, queira ou não, é um digital que eu chamo que é um digital burro, porque é uma via só, ou seja, é só conteúdo que recebe. O e-commerce ou a internet, não, você recebe e você pode interagir. Retornar. Então, são two-way, né? Quer dizer, as duas mãos, né? Você recebe. Bem recíproco. Exatamente. E o e-commerce, ele tem que fazer esse papel, demonstração. Infelizmente, o varejo, ele usou o e-commerce só para destruição de valor. Ou seja, só para desconto e baixar preço. E não Verdade. de demonstração ou divulgação de benefícios que aquele produto pode estar te trazendo. Então, por mais que uma pessoa esteja vendendo uma geladeira que foi desenvolvida com vários benefícios ali, ou seja, vários features, várias coisas que ela pode fazer, né? Até uma lista de supermercado. Não.
Jadeira só é vendida de tanto por tanto. Ou seja, de 2.000, de 3.000 por 1.000. Ou seja... Já vai direto ao ponto do preço. Só fala de preço, não é direto, só fala de preço. Infelizmente, o varejo tomou esse caminho. Esse é um caminho de destruição de valor. E aí você começa a ter um mal ser prestação de serviço, porque o varejista não tem condição, então, e o cliente passa também a ser mal atendido. Ou seja, às vezes ele até se surpreende. Ele compra um produto e só quando ele chega na casa dele, ele percebe que aquele produto terá ou tem aqueles benefícios. É verdade. E quando você fala aí, por exemplo, das outras formas de venda, como que a Polishop ela já sai na frente disso tudo, até com as novas inovações desses canais? É muito simples, né? É engraçado, que é uma pergunta que às vezes as pessoas falam, poxa, como é que você consegue inovação? Na verdade, a indústria gasta milhões, para não dizer bilhões por ano, para desenvolver novos produtos, porque então ela fica ultrapassada. E ela, como indústria, ela precisa ter produtos novos. A indústria, como eu dei o exemplo da geladeira, produto de geladeira, ela tem que criar novas coisas que ela tem, novos acessórios ou novas utilidades para que ela seja inovadora. Só que existe uma dificuldade. Qual é a dificuldade? É que seja explicado isso para quem? Para o consumidor. Toda inovação, ela precisa passar por aquele momento inicial, que é de ser conhecido e consumido. Esse é o grande problema. Tem uma curva, né, de lançamento de inovação. Então, a Polishop já é vista já há muitos anos como a melhor plataforma de introduzir inovações no mercado, por vários trabalhos que a gente fez, desde lá de 2003, 2004, quando nós lançamos os grills Jorge Foreman, até mais recente, quando a gente está falando das Air Fry. Então, é o quê? São produtos que não foram inventados necessariamente pela Polishop. A Polishop até desenvolveu produtos, a gente tem a nossa marca própria, que é a iChef, que a gente melhorou aquilo que já tinha sido desenvolvido, né? Porque inovação tem a ver com isso. Inovação, para mim, é o quê? É questionar aquilo que já existe. Então, não necessariamente eu preciso criar um novo produto, alguma coisa nova. Às vezes as pessoas acham que inovação tem a ver com NASA, com tecnologia. Não, inovação tem a ver que questione aquilo que existe, questione aquilo que você está fazendo, a forma que você está fazendo, ou os produtos da forma que eles são, e faça alguma coisa melhor. Melhore aquilo, aprimore. Então, é assim que a gente escolhe os nossos produtos. Fazendo o quê? Olhando sempre para os benefícios. E a indústria é muito carente, ela necessita de empresas que consigam divulgar e demonstrar os produtos que elas criaram com bastante inovação. E como todo mundo sabe, toda inovação tem mais tecnologia, tem mais equipamentos dentro do mesmo produto, que isso eleva preço. Então, quando você está focado em preço, uma inovação não consegue penetrar no mercado. Por quê? Porque as pessoas só estão olhando preço. Agora, não dá para só olhar preço porque ela não está entregando a mesma coisa. Ela entrega mais coisas. Ou seja, tem que ser, né? Os primeiros telefones celular que existiam não tem nada a ver com os smartphones que temos hoje. Verdade. Por quê? Porque eles têm muito mais benefícios. Mas continua sendo o quê? Um aparelho telefônico para você se comunicar, ou por voz ou por texto. Mas é um aparelho de comunicação. Só que hoje ele é tudo. Ele é uma calculadora científica, ele é tudo, né? Coisas que antes você tinha que comprar uma calculadora científica, você tinha que comprar mapas, tudo separado. Tinha que comprar tudo separado. GPS para o carro, as pessoas compravam um aparelho de GPS. Custava. Então hoje não, hoje está tudo embarcado, toda essa tecnologia dentro de um produto só, dentro de um equipamento só. De facilidade. E quando você fala de aprimorar as tecnologias que já existem, a gente pensa aí num período que nós vivemos de pandemia, né? As empresas, elas precisaram remodular ali a sua forma de trabalho, se adaptar em um mercado que sofreu, né, em certo ponto, dependendo da estratégia de cada empresário, com a vinda da pandemia. Como é que foi para a Polishop enfrentar esse período e quais foram as estratégias que foi utilizada para continuar mantendo ela durante esse período que nós vivemos? Foi muito interessante, sabe, Bia? Porque foi assim, no primeiro momento, né, nós com quase 300 lojas abertas e nossa venda aí acima de 60% feito em lojas físicas, do dia para a noite fechar tudo isso, as lojas cheias de estoque, caminhões no Brasil inteiro com carga para descarregar lá, ou seja, foi realmente momentos estressantes. Mas o mais interessante é que ali se comprovou a nossa tese da multicanalidade, do omnichannel. Por quê? Porque nós, em menos de
45 dias, para não dizer 30 dias, nós conseguimos restabelecer todas as nossas vendas com o final da jornada de compra interrompido. Ou seja, o que é o final? Eram nossas lojas. Então, toda a nossa venda era um funil, começavam com toda a nossa mídia. Começa tudo num digital. E ele foi. Quando chegava na ponta, que 60 e tanto, quase 70% era feito na loja, e quando se rompeu isso, a loja fechada, se restabeleceu tudo, a pessoa comprava pelo e-commerce. Ou seja, ou pelo call center. Nós conseguimos, depois de 30 dias, restabelecer mais de 100% da nossa venda. Até porque as pessoas estavam muito mais em casa, elas estavam observando muito mais que elas precisavam de uma fritadeira sem óleo, para a saúde dela e para o tempo. Ela necessitava de uma panela melhor que não grudasse, ou seja, toda essa linha é parte de equipamento de fitness, home fitness, que é a Genes, que é uma marca nossa também, cresceu muito, as academias fechadas, tudo. Então, todas essas linhas de produtos cresceram muito. Por quê? Porque as pessoas estavam necessitando. Lógico que toda a linha de beleza, por exemplo, os secadores de cabelo, as escovas, alisadores, tudo aquilo que tem a ver com você sair, com você ir para a festa, isso caiu, né? E cresceu aquelas outras coisas. Então é muito interessante a gente ver o comportamento do consumidor. Comprova-se muito a minha tese que as pessoas querem benefício, ou seja, eu vou para uma festa, eu quero estar com o meu cabelo bonito, né? Com certeza. Elas buscam isso, né? E nós trazemos exatamente essa resposta para o consumidor. Ou seja, ela tem lá uma prancha alisadora, ela tem um secador, ela tem uma escova rotativa, para que atenda uma necessidade dela, que é estar com o cabelo bonito. E a gente sabe que cabelo para as mulheres é uma das coisas, acho que para homem também, né? Mas para mulher principalmente, é uma coisa super importante, né? Elas se preocupam muito com o cabelo. É quase que uma moldura do quadro, né? Eu brinco que eu falo que a moldura, né, do rosto da mulher, como tem uma moldura para um quadro, é exatamente... Não que um quadro sem moldura seja feio, mas o cabelo ele complementa como uma moldura. Então, a gente sabe que ter produtos de qualidade e com muitos benefícios na linha feminina para cabelo é muito importante. Naquele momento teve a ruptura e ali a gente teve uma queda grande de venda. Mas, voltando ao seu normal, tudo já se restabeleceu e a gente... Vida que segue. Isso aí, superando. A gente não sabe prever quando vem uma pandemia, mas a gente tem que estar preparado para fazer as estratégias assertivas. E me conta aqui em relação às suas outras empresas. Durante esse período, você acredita na questão das oportunidades delas de prosperar também, tirando a área da Polishop? Olha, eu tenho mais de 30 empresas que eu sou investidor. Eu já entrei em mais até, mas algumas eu já fui desinvestidas, outras, ou seja, vendidas, outras fecharam, né? 2 delas fecharam porque não teve sucesso. Eu sempre digo, quando eu entro como investidor, o sonho não é meu, o sonho é do empreendedor. Claro. Quem tem que fazer dar certo é ele. Se deu certo, parabéns para ele. Se deu errado, parabéns para ele também, ou não parabéns, né? Infelizmente, a execução né? é dele. E o que a gente entra é com mentoria, com capital, com algumas coisas, mas depende da pessoa se dedicar, estar à frente, ser líder naquilo que ela está fazendo. Então, cada uma delas sofreu diferente, depende do segmento durante a pandemia. E muitas delas foram bem, outras não tão bem assim, mas felizmente nós conseguimos superar. E isso aí já ficou para trás. O que a gente tem que olhar agora é futuro e as oportunidades para o futuro. Muito bem. Agora nós vamos falar de Shark Tank. Como é que foi para você? Vou tomando a liberdade de chamar de você, mas pode ser senhor, né? Não, você tá ótimo. Como é que foi o convite para participar? Como é que está sendo a experiência? Olha, foi interessante, porque antes até do Shark Tank estar aqui no Brasil, com o Sony e tudo, que é a dona disso, eu já tinha algumas vezes conversado com esse pessoal querendo trazer e tal, e eu sempre fui muito resistente, né? Porque, você vê, eu tenho canal de televisão desde 2003, que a Polishop tem canal de televisão, eu nunca fui à frente das câmeras. Eu sempre tinha as pessoas profissionais fazendo isso. Pra frente. E eu resisti bastante, e quando me perguntam o que me levou a participar, né? Foram 3 coisas, basicamente. Eu gosto sempre de tripés, né? Tudo que eu faço, eu olho muito dessa forma. Porque o tripé ele não tem qual é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Não é por ordem. O tripé ele é um tripé, né? São as 3 bases, né, para sustentar alguma coisa de pé. Então, o que eu vi? Eu vi ali que era uma oportunidade, sem dúvida, de eu achar negócios interessantes como investidor. Eu sempre gostei de ser um multi-investidor.
Antes de criar a Polishop, eu já participava de 3, 4 empresas como Olha acionista e tal, que eu sempre fui assim, eu acho que por ver meu pai, eu não sei, eu sempre gostei desse assunto. E poder contribuir, colaborar. Mas, então, falei, poxa, eu posso achar uma boa oportunidade de negócio. Segunda coisa, eu dar uma oportunidade e levar essa oportunidade para empreendedores que não tiveram a oportunidade que eu tive de ter um mentor dentro de casa. Eu tinha um mentor dentro de casa e eu tudo que eu precisava, tudo que eu não só me espelhei, mas eu precisava direcionamento. Eu precisava de um network X, eu precisava de alguma coisa, eu precisava de um contato com alguma coisa, desde um banco. Poxa, era fácil para mim, né? Era mais fácil para mim, né? Poxa, eu preciso de um bom contador, eu sabia, né? Meu pai me indicava, olha, eu preciso de um bom cara de TI. Tá aqui, ele me indicou. Quando eu falei do projeto Polishop, ele falou, primeiro, essa empresa tem a ver com tecnologia. Você precisa ter tecnologia, então você não vai controlar tudo isso. Então, ficou um ano ali antes dela ser montada, uma pessoa desenvolvendo todo o meu sistema. Organizações de método, né? Que na época era o OIM, quer dizer que hoje esse nome praticamente não se usa, mas era um cara de organizações de método que eu expliquei para ele. Ele desenhou o projeto e começou a desenvolver software para isso. Tanto é que todo o nosso sistema é próprio. Nós somos proprietários de tudo que ele desenvolveu. Por quê? Porque o negócio era tão diferente que a gente não acharia, nenhuma ferramenta pronta. Então, a gente desenvolveu. Então, todas essas dicas, se eu não tivesse ele, provavelmente seria mais difícil. Então, eu falei, poxa, eu tenho aí, como segundo pilar, levar para essas pessoas que estão sonhando, querendo criar o seu negócio, e já está fazendo esse negócio andar, já está andando, mas escalar esse negócio, fazer ele crescer, eu posso ajudar bastante. Um propósito de vida, né? E a terceira coisa é levar uma mensagem diferente do empresário, porque o empresário, que é o empreendedor, é o que é o grande gerador de impostos, criador de empregos, é o que faz o país acontecer. E, infelizmente, não é isso que a grande mídia coloca. Porque quando sai lá com o empresário, é só aqueles empresários que estão nas páginas policiais. É o cara que fez o trambique, é o cara que fez não sei o quê, é o cara que atropelou o outro na esquina com carro X. Ou seja, infelizmente, não se valoriza, normal, não se dá notícias boas, né? Olha, abriu uma empresa aqui que já criou 120 produtos empregos para a cidade. Aquele outro, ninguém faz isso. Então, o empresário só é destacado aquele empresário que fez alguma coisa errada. E como qualquer profissão, tem o bom e tem o ruim. Mas é muito mais bom, ou seja, 99,9% são os bons e 0,1% são os empresários ruins, como em qualquer profissão. Eu falei, poxa, eu acho que eu posso levar, porque é horrível você ser reconhecido ou ter aquela imagem das pessoas achar que você está gerando emprego, pagando imposto, fazendo toda a máquina, e o cara olha para você e acha que você está explorando o coitadinho. Acha que você não está... Então eu falei, eu acho que é uma boa oportunidade de eu passar uma mensagem. Pô, e estou muito feliz, porque eu estou desde da primeira temporada e eu sinto esse reconhecimento. Eu, quando estou na rua, as pessoas... tem uma admiração como uma pessoa que leva oportunidade. E é isso que o empreendedor faz. Ele leva oportunidade para outras pessoas não só ganharem um emprego, mas para as pessoas empreenderem. Que as pessoas que estão trabalhando comigo, eu quero que sejam empreendedoras. Por quê? Porque elas tenham atitude, que elas consigam crescer. E se amanhã elas quiserem ser dona do seu próprio negócio, eu faço de tudo para que ela tenha sucesso, porque ela vai estar aprendendo comigo e vai dela querer ou não montar alguma coisa. Porque ser empreendedor não tem nada a ver com ser dono. Empreendedorismo tem a ver com atitude. Empreendedorismo é outra coisa. Ser dono é uma coisa. Eu posso ser dono e não ser empreendedor. E eu posso ser empreendedor e não ser dono. É tudo uma questão de como você se comporta. Isso sim, empreendedorismo tem a ver com atitude, com ação. E é isso que eu vou buscando sempre nas pessoas que estão ao meu redor. Tanto nas minhas empresas, como nas empresas que eu sou investidor. Eu vou buscar isso, eu busco isso do meu empreendedor. E esses meus sócios, eu quero que eles passem essa mensagem para as pessoas que estão com ele. Então a experiência é muito legal e foi isso que me fez falar, poxa, eu vou levar um reconhecimento diferente do que é o empreendedor, do que é o empresário. Eu vou levar uma experiência diferente para as pessoas entenderem que só o empreendedorismo transforma vidas. E não é só ser dono que transforma a vida, é o empreendedorismo. Ou seja, se você for empreendedor dentro da Polishop, você pode crescer e se tornar muito grande com bastante ganho, desde que você tenha atitude de empreendedor. E também, no mínimo, você pode aprender bastante, pegar toda essa oportunidade, errar
com o meu dinheiro até você aprender, para quando você Fazer investir certo. o seu dinheiro, você vai fazer certo, porque você já teve a oportunidade de errar lá e corrigir os seus erros e já saber o que. Porque errar tem a ver com aprender. Errar tem a ver com você ser melhor, não com você ser destruído. Então, por isso que eu falo, erre rápido e só cometa erros novos. Olha só que maravilha! Gente, estou absorvendo muitos conhecimentos aqui e eu espero que vocês também. Que aula, Obrigado, viu, João? imagina. E me fala em relação a essas participações suas nas empresas. Teve alguma já que você se arrependeu desse investimento? Falou, nossa, realmente esse ramo aqui não é de prosperar, mas na hora você investiu, já aconteceu isso com você? Eu nunca me arrependo do ramo. Eu me arrependo, às vezes, do empreendedor. Isso sim, porque eu invisto muito mais em pessoas do que em negócios, né? O negócio ele pode ser mudado. Quando você tem um empreendedor bom, se ele está fazendo um negócio, você fala, poxa, vamos fazer o outro. E vamos embora, e vai dar certo. Agora, às vezes, você ali no programa e tal, você comete erros de avaliação. Mas também você tem que errar rápido nos erros de avaliação também, né? Quer dizer, você avaliou errado, legal, vai para frente. Não deu certo, vamos embora. E durante o programa, sua participação, teve algum fato inusitado que você achou engraçado ou que te marcou, que você carrega assim, fala, nossa, quando eu falo de Shark Tank, esse caso aqui, essa história, esse acontecimento me marca? Tem vários. Eu gosto só de ser marcado por coisas boas, né? Claro! Acho que o que mais me marcou foi o meu maior investimento no Shark Tank, evidente, que foi a Decor Colors, que foi de 10 milhões, né? Que me marcou é porque quando o empreendedor entrou, eu estou começando a analisar, dois outros Sharks, ele pedia 8 milhões e meio, achou quase que absurdo, né? Dois não, todos os Sharks acharam quase que absurdo. Também, a princípio, sim, mas vamos ouvir, né? Claro. Aí eu vi, e no final do pitch, nós concorremos em 3. E a quarta nem quis entrar nessa briga. Ou seja, de um negócio que, a princípio, as pessoas focaram só no valor, depois se tornou um negócio... Então, isso me marcou bastante. Como é interessante quando você apresenta a forma que você apresenta, mas é o modelo do programa, Claro. Pode parecer caro se você não teve a capacidade de transmitir ou a oportunidade de transmitir tudo aquilo que você está oferecendo de fato. E depois teve uma briga entre três Sharks, no qual eu fui obrigado, entre aspas, né, até cobrir, porque a proposta era de 8 milhões e meio, eu peguei e fiz uma proposta de 10 milhões para que ele não parasse de pensar, a gente não entrasse naquela briga. Então, para mim, foi muito lutado, porque foi uma aposta, né, de um bom valor a mais, né, Claro. de 1,5 milhão a mais, para um negócio que eu estava ali entendendo que tem um mercado muito grande, todo mundo sabe que tinta é um mercado gigantesco, ele estava mostrando uma tinta que era uma solução de decoração. E eu entendi que ali podia ter uma grande oportunidade. Porém, eu vi que aquilo que foi muito condenado, para mim, foi um grande benefício que eu achei. Por quê? Porque quando perguntaram para ele, o que você vai fazer com 8 milhões e meio? Ele falou, eu sei que eu preciso organizar minha empresa, eu preciso crescer e ela vale isso. Então eu gostei. Por quê? Porque ele estava aberto para novas ideias. E eu pivotei, mudei todo o negócio dele e foi aí que a gente está chegando no sucesso que a gente chegou depois de um ano, com uma quantidade gigante de franquias, eu acho que é um case, mais de 350 franquias em menos de um ano, de franquias de loja, mais as franquias home, que também tem uma quantidade gigantesca, quase beirando 1.000 aí, pessoas que estão com CP, que estão começando a empreender no modelo home, quer dizer, ou seja, da casa dela, ela é hoje um especialista da aplicação dos produtos da Decor Colors. Então, acho que isso daí foi as coisas que mais me marcou. Então, de novo, não só pelo valor, mas também pela forma que tudo isso foi colocado. E que proporção, hein? Em menos de um ano, que você falou, já tem esse crescimento todo? Sim, porque esse mercado ele tem muito potencial. Né? Nós estamos falando de um produto que todo mundo usa. Todo mundo. Né? Você olha para fora, você olha para os lados, tudo que tem tinta. É verdade. Então, na hora que você consegue oferecer algum acabamento melhor, que seja fácil de se aplicar e que as pessoas queiram, porque ele é decorativo, mas eu tive que pivotar tudo isso, inclusive o modelo de loja. Porque não necessariamente o melhor produto, por mais que esse produto seja muito bom, seja o maior que existe. Né? Por quê? Porque a distribuição é muito importante. Eu acredito muito nisso. Ou seja, se você não tiver distribuição, você
dificilmente terá um bom negócio. Maravilha. 2023, quais são as próximas tendências do próximo ano? Qual a sua visão de expectativa, de produto, de empreendedor na sua área? Bom, não existe empreendedorismo sem otimismo. Claro. Então, eu sou muito otimista. Eu acredito que o próximo ano será um ano que passou-se a pandemia. Você vê, a China mesmo já está abrindo, acabou com aquela história. Ou seja, as pessoas já estão voltando. Nós temos aí efeitos políticos e tal. Mas mais importante que tudo isso é você ter produto. Ou seja, um negócio é feito por duas coisas: produto e venda. É como um hambúrguer. Um sanduíche de hambúrguer é feito do quê? Pão, carne. Pão e carne, só isso. A maionese, o queijo, tudo isso são complementos. Mas se você não tiver a carne e o pão, você não tem um sanduíche de hambúrguer. Então a empresa é a mesma coisa. Se você não tiver produto e não tiver venda, distribuição, você não vai ter um negócio. Então, eu acredito muito, porque em todos os negócios que eu entro, que eu faço, o que eu tô, eu invisto muito em produto e em redistribuição, ou seja, venda. E com esses tanto de afazeres, João Apolinário, como é que fica entretenimento, lazer, família, correria? Isso tudo se adaptou ao redor da sua rotina? Como é que tá sendo? Eu sou assim, né? Então, para mim, faz parte, né, como propósito de vida, estar presente nesse dia a dia, nessas coisas, faz parte da minha vida. Então, por exemplo, quem é ligado a futebol, os amigos, as pessoas dele falam de futebol. Gostam de futebol. Ou seja, a minha relação são pessoas que gostam de empreendedorismo, que gostam de falar de business, que gostam de falar de negócio. É ali que eu me sinto bem, ali que é meu papo de botequim, né? E ali que eu fico feliz. Então eu não sinto falta de falar de futebol, por exemplo, porque é um negócio que eu não entendo, inclusive, né? Admiro quem entende, gosto, vejo o jogo do Brasil, mas eu não sou uma pessoa adepta àquilo. Ah, mas você é radical. Não, não sou radical. Sou radical nem no business, nada, mas eu gosto desse. Esse é o meu mundo, é o meu universo, né? E é assim que eu faço. Então, você realmente, se não é daquela. Se o papo não tem a ver muito com isso, realmente eu ficar. Você falar, pô, você quer ficar num grupo de amigos teu para falar de futebol? Pô, eu não entendo nada, eu vou ficar falando, não vai me agradar. Então, aquilo que para muitos pode achar. Puxa, mas o cara não parou um minuto para ficar batendo papo aqui trabalho. De futebol. Né? É muito chato. Pois mas é o que eu gosto de fazer. Então eu respeito o futebol, respeite o meu trabalho. Isso mesmo. E João Apolinário realizado financeiramente, profissionalmente ou não? O que falta ainda para conquistar essa realização? Eu entendo que a realização ela é diária, né? Você não pode pensar numa realização só a longo prazo, né? Eu acho que uma realização tem que estar diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Você tem que criar metas de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, dentro da companhia eu criei o Rumo a 2030. Antes eu tinha criado o Rumo a 2020. Ou seja, eu tenho projetos até 2030. Mas eu também tenho projetos da semana, do mês, as metas diárias. Ou seja, você só constrói o longo prazo você executando o curto. Então, é isso que a gente faz. Então, tem um monte de coisa rolando, tem um monte de coisa acontecendo, e todo ano a gente vai adaptando um projeto de longo prazo. Porque se você não tiver projetos de longo prazo, você não consegue reter talentos. Porque as pessoas são motivadas por metas, por estar fazendo parte de um sonho, fazendo parte de uma conquista. E se você não consegue disseminar isso junto ao à tua equipe, aos teus colaboradores, às pessoas que estão empreendendo junto com você, você fala, olha, o que a gente vai fazer em 2022. Acabou 2022, vou procurar outra coisa. A meta já foi cumprida, pronto. Ou se não foi cumprida, não foi cumprida. Mas se não foi cumprida, mas eu tenho uma meta grande, a longo prazo. Esse ano eu não cumpri. Mas o ano que vem, o outro, eu vou tirar esse atraso e vamos embora. Então é assim que eu vejo. Nós temos que pensar do Rumo a 2030. O que você está preparada para Rumo a 2030? O que você quer? Como é que você quer estar? O que você vai estar? Como você vai chegar lá? E aonde você quer chegar? Aí sim você consegue ter uma equipe toda engajada com você, fazendo com que você alcance esse teu objetivo. Esse teu objetivo passa a ser o objetivo da tua equipe. E aí tá todo mundo junto, todo mundo de mão dada, e é assim que você vai ter sucesso. Ninguém tem sucesso sozinho. É verdade. Ninguém. Nós não nascemos sozinhos, precisamos da mão dos outros. Nós não somos enterrados sozinhos, precisamos dos outros. E sempre para somar.
Isso aí. E quando a gente tem uma visão geral em grupo, aí sim que a equipe cresce. João, agora deixa um recado especial para quem está nos assistindo sobre as dificuldades do Brasil, mas principalmente para inspirar essas pessoas que pretendem empreender e que às vezes está precisando do empurrãozinho. Olha, eu acho que o tempo todo, quando eu estou falando sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre business, eu estou o tempo todo passando uma mensagem muito nesse sentido. O que eu tenho para resumir é assim: não existe empreendedorismo de sucesso sem liderança. Não existe liderança sem comprometimento. Não existe liderança sem conhecimento. Ou seja, para você ser um líder, para você ser seguido, porque um líder é seguido, um chefe é obedecido. Seja líder, não seja chefe. Queira ser líder, não queira ser um chefe. Então, quando você conseguir realmente alcançar um papel de liderança, você será um empreendedor de sucesso. E para você ter liderança, você precisa ter conhecimento. E para você ter conhecimento, você precisa ter dedicação. Seja dedicado naquilo que você faça, aprenda aquilo que você tem que fazer muito bem. Aí sim, você vai absorver muito conhecimento, invista em conhecimento. Tendo conhecimento, você será um líder. Sucesso para você e que venha um ano cheio de prosperidade e sucesso para todos vocês, para todos nós. Para você também no seu podcast. Muito obrigada, João. Que maravilha contar com a sua presença aqui. Obrigado. Enriqueceu muito o nosso conteúdo. Tenho certeza que foi uma aula maravilhosa que nós tivemos aqui. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Te espero no próximo episódio. E lembre-se, você pode ser mais. Isso aí.